Bem, senhor presidente, a argumentação inicial na leitura do requerimento dispõe 4 páginas, as quais, com a aprovação da CPI, serão repassadas tanto à mesa diretor quanto aos vereadores que compuserem a CPI. Eu tenho que admitir que é um bocado de papel para manusear. Eu não fiz cópia, não requisitei cópia de toda a documentação ainda, mas em especial, senhor presidente, nós vereadores, inclusive o vereador Paulo Santos, que pediu uma argumentação em separado, quando enviados os requerimentos, eu li isso, quando enviada a documentação, eu li isso na justificativa do requerimento, me foi enviado, senhores vereadores, em desacordo com a lei orgânica e com o regimento dessa casa, documentos foram omitidos, documentos foram misturados, documentos estavam fora de ordem, o requerimento que originou esse pedido de documentos, que é o 78 de 2012, não foi atendido, nem chegou perto de ser atendido em sua plenitude, uma vez que, ano a ano, a Prefeitura de Rolândia não encaminhou esses contratos. Eu não preciso novamente relatar ao plenário que o que nos chamou a atenção foi a navegação pelo portal da transparência. E, analisando os documentos, depois de tudo isso, um dos detalhes que eu quero trazer à plenária é a respeito da ata de recebimento e julgamento de envelopes do pregão 65 do ano de 2009, que foi o primeiro pregão. Olha que interessante, o restaurante em questão, que ganhou a licitação, ele entregou envelope com uma licitação global em R$ 35.715. Encerrou o vereador Renato Sartori depois do pregão em R$ 25.670. O segundo colocado entregou envelope em R$ 26.775,60, cerca de R$ 9.000 abaixo. E desistiu da licitação em R$ 25.690, está aqui registrado na ata, documento oficial. Ele desistiu por R$ 20. Eu não consigo compreender, e eu gosto de brincar com a matemática, viu, vereador Eneide? 25.690, a gente ensina as crianças a calcular percentil descendo as casinhas. 10% são 2.569. 1%, 256,90. 0,1%. Se eu pegar uma moeda de R$1, 0,1 não existe mais, uma moedinha de 1 centavo. R$ 25,69. Ele desistiu por menos que isso. Ele desistiu pelo valor de 3 marmitinhas, ou de 4 refrigerantes. Eu não consigo entender como uma pessoa, como uma empresa, que entra no pregão presencial, que entra com R$ 9.000 abaixo do primeiro licitante, desiste da licitação, vereador Paulo Santos, por R$ 20. Por isso que o foco, e ficou muito claro, a gente pede a análise minuciosa para a CPI, se hoje for formada, os vereadores entenderem a necessidade, eu entendo a necessidade da CPI, análise minuciosa dos contratos 2009, 2.701 copinhos de água, 2.701 copinhos de água, 2010, 2011. Um detalhe muito interessante a trazer para o plenário, que dificultou bastante a análise, é que os contratos eram celebrados no pregão presencial em julho e os contratos celebrados em agosto de cada ano. Então isso fez com que ficasse um pouquinho difícil para conseguir lidar com toda essa papelada, que são mais de 1.500 páginas, e chegar aos valores. Mas olha que interessante, somente o ano de 2011, pegando de janeiro a dezembro, uma parte de um contrato, que era lá de 2010, e parte do contrato de 2011, senhores vereadores, foram 8.366 marmitas consumidas, 1.197 latas de refrigerante, 1.789 refrigerantes de 2 litros. São números aproximados, eu não posso dizer que são números 100% certos, como eu disse a Vossa Excelência. Foi um trabalho longo, onde eu contei com o apoio de um contador, contei com o apoio de 2 advogados. E para que vocês tenham uma noção, eu vou ler alguns empenhos rapidamente, mas eu quero pegar aqui matéria do Jornal de Rolândia, de 15 a 20 de abril de 2012, edição número 395, onde a Prefeitura do município de Rolândia, quando eu apresentei o requerimento 78, outros jornais, rádio também comentou sobre isso, eles responderam da seguinte forma o questionamento feito pelo vereador Fábio Garoto, assim dizendo: achei. A Prefeitura de Rolândia deixa claro que o preço dos produtos foi resultado de uma licitação, como exige a lei, realizada com lisura e transparência. Quaisquer dúvidas quanto ao procedimento facilmente podem ser sanadas por meio de solicitação de cópias do processo licitatório, uma vez que se trata de documentos públicos. Interessante, não responderam o requerimento do vereador.
É importante esclarecer que, como toda licitação, que é objeto de questionamento por parte do vereador, contou com ampla divulgação e publicidade por ocasião da sua realização, sendo que todo e qualquer interessado em prestar o serviço poderia ter oferecido um preço eventualmente menor. Um edital no site da Prefeitura, dentro da área digitais, e um edital de adição do município. A licitação não vedava a participação de mercados, supermercados, e eles falam aqui sobre o estabelecimento dos preços, e dizem entre outros que era para a Secretaria de Serviços Públicos, Infraestruturas, Saúde, Educação, estou procurando quem é Educação com o meu marmita até agora, eu sou professor do município, Assistência Social, Cultura e Esporte. A Prefeitura esclarece que está tudo dentro da mais absoluta legalidade e disponibilizará os documentos, não disponibilizou todos, conforme solicitado pela Câmara de Vereadores. Eu fiz questão de ler o que está aqui no Jornal de Volante, para dizer o seguinte mais para os senhores vereadores. Eu tenho em mãos a nota de empenho ordinária de número, tanta data aqui que está aqui, 94. Então, pregão 94, a nota 2.467/2009. Acompanhando essa nota, vem a cópia de uma autorização de fornecimento, como eu citei no requerimento, ilegível. Mandaram uma cópia para o vereador fazer a conferência, ilegível, apagada. Em total desrespeito ao vereador e à Casa de Leis. Detalhes, senhores vereadores, o cheque bate aqui com os empenhos, aí tem uma cópia de depósito. Uma questão ética, não vou citar o nome do rapaz que não tem nada a ver com isso, o cheque é de R$583, aí, presidente Nilson, tem grampeado aqui, ó, isso aqui não é o original. Um depósito no caixa eletrônico do Banco Itaú, um valor de R$1.000, com um cidadão holandês que não tem nada a ver com esse processo licitatório. Está aqui. Esses documentos originais encontram assinados da nossa procuradora parlamentar, foram devolvidos a essa casa por protocolo na última sexta-feira. Seguindo a análise de outras tantas notas de empenho, nós chegamos a encontrar, senhores vereadores, num único dia, 3 notas fiscais. Secretaria de Infraestrutura, 150 marmitas, Secretaria de Saúde, 150 marmitas, e a Secretaria de Cultura do município de Rolândia, que eu estou abrindo aqui meu computador, eu coloquei em espera para não acabar a bateria, a Secretaria de Cultura, mais 150 marmitas. Eu estou aqui com o site Portal da Transparência aberto, no mês de novembro de 2011, e de acordo com o Portal da Transparência, na Secretaria de Cultura existe uma lotação de 18 funcionários, 150 marmitas. Essa mesma secretaria, vereador Paulo Santos, em uma única aquisição, foram 30 garrafas de refrigerante de 2 litros. Ora, já começa a ficar claro que não estão servindo marmitas só para o servidor. Conforme eu justifiquei no requerimento, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, aprovado em outubro de 2011 por essa Casa, deixa claro que o servidor público faz junta diária quando se ausentar esporadicamente do município de Rolante. A diária para cobrir as suas despesas com locomoção e alimentação. Os servidores públicos do município de Rolante, a partir de setembro do ano passado, passaram a receber o cartão alimentação. O vereador Paulo Santos recebe também, assim como eu. E a partir de janeiro de 2012, os servidores públicos municipais passaram a fazer turno de 6 horas ininterruptas. Como pode, senhores vereadores? Marmita, 6 horas ininterruptas, cartão alimentação. E para os senhores, vai acompanhar aqui o requerimento, presidente Danilson? Eu estou quase me perdendo com os papéis. Eu tenho cópias de empenho do Portal da Transparência, senhores vereadores, que resultam em pagamento de horas extras nos meses de setembro, outubro, está em anexo aqui, novembro, dezembro, janeiro, R$5.020 a Secretaria de Serviços Públicos, vereador Enéas. Fevereiro, vereador Roberto Porto, R$4.930 de horas extras na Secretaria de Serviços Públicos. Março, vereador Paulo Santos, R$5.029 de horas extras. Veja, para as extras, marmitas, cartão de alimentação e o Estatuto dos Servidores Públicos, quantificando e clarificando como é que pode ser, vereador Renato Sartori, servida a marmita. Como eu disse aqui inúmeras vezes, quando comecei a levantar esse status, nada contra, torneio 1º de maio, campanha contra o mosquito da dengue, campanha de vacinação, nós não chegaremos nem perto de 8.000 marmitas. Dados do Portal da Transparência mostram que a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Obras Tomadas perfazem um número mais ou menos de 90, 85, 90 servidores. Como pode um dia comprar 150 marmitas? Como podem? Tem notas fiscais com um contado
Diz aqui o extrato da ata que o restaurante tinha que, mediante a autorização, fazer entrega. Que restaurante vai entregar um copo d'água? Que restaurante vai entregar uma latinha de Coca-Cola? Tem cheques aqui, vereador Danilson, presidente dessa casa, do Fundo Municipal de Saúde, dos recursos de atenção básica à saúde, pagando o almoço de alguém. 5 marmitas, 3 refrigerantes, uma água. Recorrente. Existem, senhoras e senhores, dias em que uma mesma secretaria comprou, está comprovado por notas fiscais, comprou marmitas 3 vezes, com 3 notas fiscais diferentes. Vereador Lucero, existem empenhos sequenciais. O presidente Danilson, experiente como é, sabe que o que origina o pagamento do poder público municipal, e eu informo a plateia disso, é a nota de empenho. E para que se chegasse a nota de empenho, de cada um desses empenhos, cadê as requisições do secretário ou da secretaria que solicitou essas marmitas? E ainda, senhoras e senhores, tem aqui, a doutora Jéssica acompanhou isso comigo, notas de empenho que são posteriores à nota fiscal da autorização de fornecimento. Se é um empenho que autoriza o fornecimento e inicia o processo que vai culminar com o pagamento, como é que nós podemos ter uma nota de dia 12, estou aqui chutando porque eu não vou nem mexer nesses dados mais, um empenho do dia 17, como temos aqui. Por último, eu desconheço um decreto do Executivo Municipal, vereador Paulo Santos, que autorize secretários municipais a autorizar pagamento em nota de empenho. Nós temos secretário de Saúde, secretário de Infraestrutura, salvo engano, Secretaria de Educação e acho que outros secretários depois de tantos documentos. Digo para os senhores, já encerrando minha exposição, presidente Danilo, se aprovar a CPI, e eu tenho a nítida impressão que os senhores vão entender que com fulcro nos artigos 45, 44 e 45 do nosso regimento, a Comissão Parlamentar de Inquérito é quem poderá minuciosamente, eu fiz questão de colocar no requerimento, auditar todo esse contrato, analisar, ouvir servidores, ouvir secretários, identificar o que foi que aconteceu. Eu quero só lembrar que o pedido de licitação, sempre autorizado pela pessoa do senhor prefeito, veio com a seguinte justificativa nos anos de 2009, 10 e 11, vereador Renato: necessário ao atendimento de diversas secretarias do município. E que, em especial, o último contrato firmado para o ano de 2011, veio aqui o vereador Márcio está acompanhando comigo, a caneta, nem digitado foi, 20.250. O restaurante em questão venceu o pregão licitatório por cerca de R$19.900, vereador Paulo Santos. E só nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, vereador Paulo Santos, foi feita uma execução contratual, e eu já vou chegar a ela aqui. Estou apanhando os documentos, mas eu chego lá. Cheguei. Janeiro, fevereiro e março. A licitação foi de R$19.900, vereador Paulo Santos. 3 meses. R$32.463. Quando somados aos valores de julho a dezembro de 2011, imediatamente anteriores, vereador Roberto, chega àqueles 200% de diferença contratual que eu citei aqui no requerimento. E eu não pude analisar mais a fundo, senhoras e senhores, porque a Prefeitura omitiu dados. O Executivo Municipal não encaminhou, daqui a doutora Jéssica que acompanhou o processo, não encaminhou as cópias dos contratos. Fica a pergunta: tem capacidade o restaurante daquele tamanho para entregar 450 marmitas em um único dia? 450 marmitas. E encerro dizendo aos senhores vereadores que acompanhará a homologação que eu peguei no site da Prefeitura do pregão 35/2009, do pregão 97/2010 e do pregão 114/2011. Porque vieram dizer assim para mim: Fábio, olha lá, essas marmitas é para atender o TEC, é para atender os motoristas de ambulância, é para atender o SAMU. Esses 3 pregões que eu citei, vereador Roberto, o senhor já pediu informações, são pregões para marmitas noturnas. E os 3 somados não chegam a 1/3, não chegam a 30% desses valores aqui. Então vai acompanhar para que a CPI, caso instituída e instaurada hoje, possa também dar uma acompanhada nesses contratos. Então, nós temos entregas de marmitas noturnas, por estar aqui, nos 3 contratos. Durante o dia, um único restaurante entregou, segundo as cópias contratuais que eu tenho aqui, mais de 8.000 marmitas. Quase 2.000 garrafas de refrigerante.
É isso, senhoras e senhores. Não há outro caminho, não vejo outro caminho que não seja a instalação da CPI, que os fatos possam ser apurados. Tenho ainda outros pontos que serão encaminhados para a CPI por requerimento por ofício de gabinete, para que possa até ajudar a direção do nosso trabalho, conto com o apoio das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.